Os chamados e os escolhidos. Mateus capítulo 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu não entendia o que esse versículo significa, mas o Espírito Santo mais uma vez me revelou a profundidade dele, e me levando ao livro de Deuteronômio 7, versículos 5 ao 9, onde mostra bem o povo que Deus escolheu. Vamos ler. Porém assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Nestes versículos podemos ver que o Senhor libertou um povo da mão do Egito, da mão de Faraó. E esse povo era o povo hebreu, que mais tarde se tornou o povo de Israel. Portanto, quando chegamos à compreensão de que o povo escolhido de Deus foi o povo que ele tirou do Egito, sabemos logo que o povo escolhido é o povo de Israel. Agora passemos ao livro de Joel 2,32, que diz que o Senhor Jeová irá salvar a qualquer um que invocar o nome dele, porque há uma promessa feita para o Monte Sião e Jerusalém, todos dois, ambos de Israel. Uma promessa de livramento que o Senhor abrange para todo aquele que ele chamar. Então leiamos. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Portanto, o povo de Israel, sendo pouco em número e quantidade, é o povo escolhido de Deus entre todas as nações. Mas agora que já estão identificados os poucos escolhidos, vamos identificar os chamados. Em Mateus 8, versículo 11, vemos que Jesus diz que os povos ao redor de Jerusalém, Israel, virão e se assentarão à mesa no reino dos céus, e só vem quem é chamado e atende a este chamado. Então leiamos. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E é maravilhoso quando o Senhor nos dá a luz do entendimento da sua palavra, onde conseguimos compreender e entender melhor os seus mistérios. E também, aqueles que atendem a este chamado, Deus faz coisas extraordinárias, como lemos em 1 Coríntios 2:9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Podemos acrescentar várias outras coisas que estão nos trechos de Romanos 5:17, 20 ao 21, Romanos 6, versículo 5, 20 ao 23, Romanos 7:4, Romanos 8, 1 ao 2, 10 ao 11 e 14 ao 17. Leamos todos nesta ordem. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou,
superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Mas por que Deus nos chama e nos dá este direito? A resposta é porque a sua vontade é que nenhuma pessoa se perca ou morra eternamente. Olha o que diz a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 ao 4 e 2 Pedro 3:9. E ali diz expressamente a vontade de Deus para os povos que ele chama. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo ou paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas só receberão estas promessas e estes direitos aqueles que quiserem ouvirem e obedecerem à voz de Deus. E isto constatamos em Mateus 10, 12 ao 14, Isaías 1, 19 e 1 Samuel 15, 22. Vamos conferir. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então eu posso afirmar que o povo de Israel, sendo pouco em quantidade, é o povo escolhido, e os demais povos do Oriente e do Ocidente, que são numerosos, são os chamados. Porém a diferença dos chamados é os que aceitam, atendem e cumprem a este chamado, e aqueles que não aceitam e não atendem tampouco cumprirão o chamado de Deus. Mas também existem aqueles que aceitam,
atendem, mas não cumprem o chamado do Senhor e não servem a Deus com sinceridade. Mas este é um assunto para um outro vídeo que se chama Os Falsos Cristãos. Graça e paz.